Hoje estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não teve abertura aí, mas a qualidade do programa vai continuar a mesma, as notícias, tudo normal. Então, vamos começar o programa. Hoje já é um mês novo, sexta-feira já, quando todo mundo já está rezando para terminar o trabalho para ir para festa, é, fa- ficar com a família, essas coisas. Vamos lá começar então. O Criciúma que essa semana contratou o Suelton, que jogou um tempo no Criciúma, mas agora ele voltou. Ele é um bom lateral direito, o Criciúma que estava precisando mesmo reforçar a defesa, e o Suelton com certeza vai agregar muito. O Suelton que já pode estrear esse final de semana contra o Concórdia. O Criciúma acho que tem a obrigação de vencer o Concórdia. O Concórdia que ele é bom, só que é muito bom no futsal. Acho que quem acompanha o futsal conhece. Concórdia é muito conhecido já no futebol nacional. Futebol não, é futsal no nacional. Então o Criciúma, se querer se livrar da zona de rebaixamento e ainda sonhar com o título, vai ter que ganhar essa partida com certeza. Agora, a Copa do Brasil que teve no meio de semana, na quarta-feira, para ser mais exato, o Figueirense começou mal, não pelo futebol apresentado, mas sim pelo resultado. O Figueirense foi sua melhor partida no ano disparada. Nunca vi o time com tanta vontade, tanta qualidade no passe, na finalização. Mas infelizmente o resultado não veio. Perdeu de 1-0 pro Atlético Mineiro com um gol de Otero. O Figueirense eu acho que merecia o resultado sim por praticamente o jogo inteiro. Ele teve uma posse de bola maior, atacando mais. Foi até fez uma partida muito melhor do que a do Atlético Mineiro, que infelizmente saiu com o resultado. Agora o jogo é lá em Minas. Ó, o Atlético Mineiro tem uma vantagem muito boa. Foi 1-0 é uma vantagem muito boa. Mas lembrando que 1-0 é pênalti, 2-1 já dá Figueirense. Se for 2-1 Figueirense por causa dos gols fora. Já o Atlético Mineiro qualquer empate classifica. Mas se sofrer, mas perder de 3-2 já tá fora, 2-1 já tá fora por causa dos gols fora, como eu já falei. Agora o Avaí, que eu acho que foi uma das grandes surpresas no meio de semana e o que deixou todos os catarinenses felizes. Menos acho que a torcida do Figueirense, porque Figueirense e Avaí, os dois são de Florianópolis, então são bem rivais. E o Figueirense perdeu em casa e o Avaí ganhou fora. O Avaí eu acho que fez um belo de um resultado, 2-1 no Maracanã, de virada ainda. O Avaí que jogou muito bem, jogou, como eu posso dizer, no estilo Corinthians, que é aquela retranca, retranca e contra-ataque. O Avaí fez muito bem, porque é um resultado muito bom agora, pode perder de 1-0 em casa, que ainda vai estar classificado. Qualquer empate classifica o Avaí. Eu acho que se eliminasse o Fluminense ia ser uma coisa histórica, por causa que o Avaí, comparar a situação do Avaí com a do Fluminense, eu acho até uma besteira. Mas todos nós acreditamos que o Avaí vai fazer mais um bom resultado, vai classificar e vai deixar mais um catarinense mais próximo do título da Copa do Brasil. Oi? Digero? Abraço pro Ludigero Bang. Mais alguém? Então tá, vamos continuar aqui. O Avaí que tomara que classifique, porque o Santa Catarina já tem um representante nas oitavas de finais da Copa do Brasil, que é a Chapecoense que não joga essa primeira fase, porque jogou a Libertadores, a pré-Libertadores para ser mais exato, mas não conseguiu classificar e na Copa do Brasil, se a Chapecoense chegar até uma semifinal, já está muito bom. A Chapecoense que uns anos atrás teve aquela tragédia do avião mas recuperou muito rápido. Os diretores, o presidente conseguiram reconstruir o time numa velocidade incrível. Agora vamos para o futebol nacional. Abraço para o Anderson José Abel também. Agora o futebol nacional, que essa meio de semana tivemos Libertadores, acho que foi a melhor coisa do meio de semana. Além da vitória do Avaí contra o Fluminense, que também foi muito boa. Vamos começar por quarta-feira, onde Flamengo e Corinthians, os representantes de quarta, jogaram. Os dois times empataram, mas eu acho que o empate do Corinthians ainda foi melhor que o do Flamengo. O Corinthians, que empatou fora contra o Milionários, 0-0 foi um ótimo resultado, porque jogando fora de casa, e a Libertadores, empate fora de casa, vitória em casa, já é meio caminho andado para classificação e o título. O Corinthians jogou no estilo dele mesmo, que é entrar, ele entrou já o jogo por empate.
Se o Corinthians tivesse entrado para ganhar a partida, com certeza teria massacrado o Milionários. O Emerson Sheik, que eu acho que mesmo entrando depois, foi o destaque da partida. É um jogador experiente, sabe como jogar Libertadores. Além de estar com uma idade avançada já, joga muito bem, uma velocidade, um drible. É um jogador muito bom. Acho que foi uma bela de uma contratação do Corinthians. O Corinthians também não tem jogadores muito bons, não tem jogadores de alto nível também. O Emerson Sheik foi uma baita de uma contratação. O que mais sofreu com a altitude, eu acho que foi o Cleison. O Cleison só começou o segundo tempo, já teve que sair, não aguentou. Porque a altitude também não dá de correr muito, vai faltar ar. Para quem mora aqui no Brasil, é menos ar de jogar lá. Parece que está faltando ar. Então, o empate do Corinthians foi muito bom, 0-0 acho que foi perfeito. Agora, a próxima rodada da Libertadores, o Corinthians enfrenta o Deportivo Lara. O Deportivo Lara que surpreendeu e venceu o Independente na primeira partida. E incrível que pareça, o Deportivo Lara, que por enquanto é o líder do grupo do Corinthians. Mas eu acho que o Deportivo Lara vai ser um daqueles times que vai tentar só dar zebra. Quase que os Milionários, o Corinthians e o Independente tem bem mais time que o Lara. Mas não pode bobear também, porque perder pontos não é uma coisa muito boa. Mais ainda para o time que não tem, não tem expectativa nenhuma nessa Libertadores. E pro Independente já foi um resultado péssimo. Independente que é o atual campeão da Sul-Americana. Acho que principalmente os flamenguistas vão lembrar. Ano passado, o Independente ganhou do Flamengo, foi comemorando no Maracanã. Agora como já estamos falando do Flamengo, vamos falar aqui do Flamengo. O Flamengo saiu vencendo duas vezes à frente do placar e sofreu o empate, na verdade, bem no finalzinho. Acho que foi praticamente uma derrota para o Flamengo. O Flamengo também jogou sem torcida e nem jogou no Ninho do Urubu. Ele jogou no Engenhão. Na entrevista ainda, o jogador do Flamengo falou que a arbitragem deu muitas faltas bobas, teve muitas faltas que era para deixar o jogo rolar e não deixou. Ele ainda comentou que como eles jogaram em casa, foi aquilo ali e eles querem ver como jogar na Argentina. Se vai ser do mesmo jeito. Daí o Lucas Prata, atacante do River Plate, deu uma entrevista depois falando que primeiro eles tinham que ter casa. Primeiro eles tinham que ter um estádio para chamar de casa, porque aquele ali era do Botafogo. Eu acho que é um comentário bem desnecessário do Lucas Prato. Lucas Prato tem respeito de muitos torcedores hoje no Brasil, principalmente do São Paulo e do Atlético Mineiro. O Lucas Prato que nunca saiu muito de polêmicas, essas coisas nos jornais. Alguém aí, Raio? Então, vamos continuar aqui. Então, só lembrando que o Flamengo empatou por 2-2 o River Plate e o Flamengo está no grupo da morte com certeza. Mas o Flamengo é um time muito bom e vai conseguir classificar. É um dos melhores times atualmente do Brasil, tanto financeiramente como de elenco. O presidente que conseguiu construir o Flamengo novamente, o Flamengo que ficou um tempo sem título de muita expressão, ficou quietinho só pagando as contas, essas coisas, e hoje está voltando e comprando os jogadores com seu dinheiro, que o presidente conseguiu arrecadar para o clube. Agora, já quinta-feira, foi ontem, tivemos o Santos e Palmeiras, os dois paulistas, São Paulo, que é o time que mais tem representantes brasileiros nessa Libertadores. O único o paulista dos quatro grandes que não estão é o São Paulo, mas por pouco que não classificou ano passado. Vamos começar pelo Santos, que foi o jogo das 8. Abraço para Daiane Oliveira, boa tarde, Daiane. Então vamos continuar aqui. O Santos, que foi o jogo das 8 da noite, perdeu, na verdade, o jogo por 2-0. O jogo lá no Peru, jogou numa altitude, tem que levar isso em consideração, mas eu acho que o Santos era para ter conseguido a vitória com certeza. Porque o Santos tem bem mais time que esse Real, é um Real Galhoso, que é o time do Peru. Só que o Santos também, o problema foi que jogou na altitude. E por isso teve muitos jogadores que não conseguiram jogar o que sabe. Principalmente o Renato. Renato, que já tem uma certa idade, também não ia conseguir correr muito lá. E o Santos bateu um recorde que foi o Rodrigo. É o jogador mais jovem a disputar uma Libertadores. Ele tem 17 anos. Atualmente, e quando ele fez a partida também, tinha 17 anos. Mas o resultado, infelizmente, não veio para o Santos,
perdeu de 2-0 e agora vai ter que correr atrás novamente. Mas o Santos vai classificar com certeza. O Brasil tem os melhores times atualmente dessa Libertadores, tem os maiores candidatos a serem campeão esse ano. Agora o Palmeiras, que diferente dos outros brasileiros, fez um belo resultado. O Palmeiras venceu por 3-0 na Colômbia o Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla, que eu tinha comentado aqui, que era um time rápido, bem agressivo, né? Não agressivo de dar pau, essas coisas, mas agressivo de estar sempre na pressão. O Palmeiras dominou a partida. O Borja, que tinha sido bem comentado lá na Colômbia, para tomar cuidado, eles não conseguiram cuidar e o Borja marcou mais um gol. Tá vivendo uma fase extraordinária. E o Bruno Henrique, que fez 2 gols e fez uma bela de uma atuação. Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na partida. Então, agora o Palmeiras tem um ótimo resultado, que foi 3-0 lá. Então, quando ele for jogar em casa, vai. Oh, só um minutinho. Tá. O Palmeiras que vai poder ter mais, não vai ter mais tranquilidade agora para conseguir jogar em casa, jogar fora, porque esse resultado de 3-0 vai servir de uma baita de uma motivação para o clube. Então, isso daí foi o futebol nacional. Agora vamos mais pro futebol internacional. Moisés, abraço Moisés. É intocáveis, né, amor? O atual campeão foi o melhor jogador da FJF ano passado, disparado, artilheiro. Acho que levou o Intocáveis ao título, né? Então, é isso daí. Agora vamos lá pro futebol internacional. O Manchester City, que tá fazendo o Arsenal de freguês já, venceu por 3-0 novamente e foi em 30 minutos o Manchester City decretou a vitória. Foi 30 minutos, 3 gols. O Manchester City, que está muito perto de conquistar o título da Premier League. Essa partida também serviu de comemoração ao Pep Guardiola, que comentou 100 jogos à frente do líder da Premier League. 100 jogos já com o terno do Manchester City. Quem não é uniforme, técnico, usa mais eterno. Mas o Pep Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor. Ele sempre reconstruindo times. Ele que inventou aquele tic-tac no Barcelona, no Bayern de Munique. Os anos que ele ficou lá, ele dominou a Alemanha. E agora tudo indica que os anos que ele ficar na Inglaterra, ele vai dominar a Inglaterra também. O Manchester City, que é um time muito bem financeiramente, tem muito dinheiro e muitos jogadores jovens. Principalmente os 3 atacantes, Sterling, Sané e Gabriel Jesus. Nenhum deles tem mais de 22 anos. E ainda tem o Bernardo Silva, o português, que joga mais pelos lados do campo. Agora, o que eu mais achei interessante, o Fred e o Daniel Alves querem comprar um time, é um time da segunda divisão portuguesa. Tem 2 times que eles querem comprar, mas eles ainda estão vão ver vão tentar dar leilão e se não conseguir vencer o leilão, eles vão tentar de novo, porque eles dizem que é um projeto deles para tirar jogadores que não estão tendo chance aqui no Brasil para levar para fora e se o time deles conseguir contratar esse atleta barato, levar daqui para lá ou até de graça e vender por uma grande quantia, o time vai conseguir evoluir bastante. Eu acho que eles já estão pensando em quando se aposentar, o que vão fazer com o dinheiro para não ficar parado. E eu acho que seria uma boa compra se eles conseguissem fazer isso. Porque aí os brasileiros teriam mais oportunidades também. Agora o que o Bayern de Munique está mais se preocupando é a compra do James Rodrigues. O James Rodrigues vem atuando muito bem na Alemanha com a camisa do Bayern de Munique. E o presidente já falou que a quantia também não é muito barata. São 42 milhões de euros. O que eu achei até meio estranho é que o James Rodrigues foi mais barato, está sendo mais barato que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi 45 milhões de euros e o James Rodrigues está 42 milhões de euros. Eu com certeza contrataria o Ramos Rodrigues atualmente, não sei no futuro. Vinícius Júnior, que é uma grande promessa do futebol brasileiro. Se talvez até o sucessor de Neymar, tem uns anos de diferença, se eu não me engano, é 6 ou 7 anos. Mas Vinícius Júnior, quando ele começar a jogar no Real Madrid, vai fazer trio com Bale, Benzema. Não, talvez o Bale e o Benzema estão para sair, talvez vai ser Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior no ataque. Mas quando o Vinícius Júnior chegar lá no Real Madrid, se não descer para o Real Castilhos, que é o Real B, ele com certeza vai ter mais oportunidades no time principal. É um jogador muito jovem. Eu acho que o Real Madrid está cometendo loucuras no futebol, na janela e transferências,
por causa que tá com medo de perder outro Neymar. Já que em 2013, quando começaram as negociações do Neymar, ele perdeu para o Barcelona. O Barcelona conseguiu contratar o Neymar e deu o que deu depois, né? Neymar ídolo no Barcelona e o Real, acho que até hoje fica aplaudindo o Barcelona pela contratação. Então o Real acho que está fazendo umas loucuras na janela de transferência, está contratando tudo que é jovem e agora está vindo atrás do Lincoln, que é outro atacante do Flamengo. Ele tem a mesma idade do Vinícius Júnior e a multa rescisória dele é de 47 milhões. Como eu já tinha explicado no programa passado, ou retrasado, a multa dele é mais cara que a do Vinícius Júnior. Então, as notícias internacionais foram isso aí. A seleção de hoje é o Peru e o Ralha vai começar explicando um pouco da história e da economia. Vamos lá, Ralha? Só um minutinho. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando que hoje nós estamos trabalhando com uma câmera, então vocês não vão me ver hoje. Mas segunda-feira nós voltamos ao normal, tá? Só para lembrar o pessoal, pode estranhar. Nós vamos falar hoje sobre o Peru. O Peru, lembrando que o Peru é uma civilização, a história dela, a gente conhece parte dela, acho que todo mundo já deve ter estudado na escola. Quando se fala dos Incas, os Incas eles habitaram o Peru. E os Incas são bem conhecidos, né? Bem conhecidos. Se você pegar qualquer livro de história das civilizações pré-colombianas, você vai ver algo sobre os Incas. Existem indícios da presença humana no país que hoje conhecemos como Peru há mais de 15 mil anos. Mas a civilização pré-colombiana que merece o maior destaque é a Inca, como eu já mencionei. O vasto Império Inca, rico em ouro e prato, em 1500, iria tornar-se alvo da cobiça dos espanhóis, que já estavam sediados na América Central. Lembrando que o Peru, hoje o idioma oficial deles é o espanhol, ele foi colonizado pelos espanhóis. Em 1531, o conquistador espanhol Francisco Pizarro desembarcou no Peru com 183 homens e, utilizando a guerra civil que dividiu os Incas, conseguiu fazer do seu império uma posse espanhola. Guerra civil significa uma guerra interna que tinha lá dentro dos Incas, né? Assim, em 1534, fundou às margens do rio Rimac a cidade dos reis, atual Lima, que é a capital do Peru hoje em dia. A independência peruana foi proclamada no dia 28 de julho de 1821, mas o que de fato trouxe a independência do Peru foram as batalhas de Junín e Ayacucho, ambas lideradas por Simão Bolívar. Entre 1879 e 1883, o Peru entrou em guerra com o Chile para disputar a província de Tarapacá, rica em jazidas de nitratos. Nitratos são compostos que têm o nitrogênio, né? Então, mas isso é para um outro programa. Tá inclusive na minha área, já que eu faço engenharia química. O Peru foi vencido e, portanto, perdeu parte de seu território. Em 1924, intelectuais peruanos fundam a Aliança Popular Revolucionária Americana, a APRA, um movimento de tendência marxista influenciado pela Revolução Mexicana. Na década de 30, a APRA foi alvo de sangrenta repressão e as eleições que haviam vencido foram anuladas. Nas décadas seguintes, intercalaram-se presidentes democráticos e golpes militares. Durante a década de 80, o Peru passou por uma forte crise social e econômica, caracterizada pelo aumento da dívida externa, descontrole fiscal e grande inflação e luta armada interna. É nesse cenário que surgem dois grupos guerrilheiros, o Sendero Luminoso e o Movimento Revolucionário Tupac Amaru, o MRTA, que pretendia estabelecer um novo governo através da guerrilha. Em 1990, a inflação do país chegou a 7,649%. É neste ano que Alberto Fujimori é eleito no Peru, aliás. Logo em seguida, ele fecha o Congresso e convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição Política. Mas, mesmo com algumas melhorias sociais e econômicas, o Fujimori ele acabou saindo do poder no ano de 2000 e ele não conseguiu tirar o país da recessão. Então, o país estava numa crise muito forte. O Fujimori ele até tentou tirar um pouco, mas ele saiu. Eu não sei qual era o posicionamento político do Fujimori, mas historicamente é só isso que a gente sabe, né? Então, se você tem algum interesse em ver se ele era de direita, esquerda, dê uma pesquisadinha aí no Fujimori, que é uma pergunta que eu não sei responder para vocês. Eu fico devendo. Em 2006, o Alan Garcia Pérez ele tornou-se o novo presidente peruano. Sob seu atual governo, o país passa a exportar bem mais, reduziu a inflação e aumentou consideravelmente o PIB. Lembrando que o Peru, em termos de economia, que antes de falar das seleções, a gente sempre fala um pouquinho da história e da economia, porque é importante para a gente ter um conhecimento daquele país, da nação que deu origem ao time. É sempre algo bastante interessante. Tem muita gente que se interessa por isso.
as pessoas talvez não achem tão interessante, mas em geral é sempre uma informação muito útil, algum conhecimento a mais que a gente tem, né? Então, antes de eu falar dos times, eu sempre tenho que acabar falando um pouco sobre a história e sobre a economia do país. Os principais produtos agropecuários produzidos do Peru hoje em dia é o café, cacau, cana-de-açúcar, algodão, aspargo, arroz, milho e batata. Nunca comi aspargo. Gostaria de experimentar qualquer dia. Já comeu aspargo? Nem sei o que é. Aspargo é uma planta. Beto Madeira, será que já comeu aspargo? Beto também não comeu aspargo, ele tá dizendo lá do outro lado. Posso que o Beto era daquele que, quando a mãe botava no prato, ele jogava do lado, jogava pro cachorro. A cara dele lá, não engana ninguém. Aposto que ele fazia isso com brócolis também. Lembrando que eu gosto de brócolis, hein, povo? Os principais produtos industrializados são os tecidos, os derivados de pesca, o cimento e alimentos processados e aço. Alimentos processados são aqueles alimentos que fazem mal para a saúde. Então, se você dá uma pesquisada aí nos alimentos processados, você vai ver quais são, né? Aí tem os frios, mortadela, presunto, carne processada, muitas coisas assim. As coisas boas. São boas para o paladar, mas ruins para a saúde. Mas não vamos ser hipócritas, né? Todo mundo aqui come. Eu, inclusive, também como. Então, eu não posso dizer para você não comer, porque eu estaria sendo contraditório, eu estaria sendo hipócrita. Eu também como. Não dá de se manter só de alface. Fala? Não dá de se manter só de alface. Pois é. Inclusive, na verdade, todo alimento é tóxico. Inclusive, o alface em excesso é tóxico. A água em excesso é tóxica, ela faz mal. Por isso que tem um velho ditado que diz, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a quantidade. Isso vale para qualquer coisa, hein, pessoal. Então, nunca pensem que você pode encher o pandulho de qualquer coisa aí, que nem sempre é assim. Pode ser água. Você faz um teste aí. Você toma 2 litros d'água de uma vez só. Você vai se sentir mal. Toma 3 litros d'água de uma vez só. Vai se sentir mal. E eu gosto do cafezinho. Se eu tomo muito café de uma vez só, se eu tomar 48 xícaras de café, por exemplo, agora, eu estaria entrando em processo de overdose, que é o mesmo das drogas. Então é bem interessante. Os principais produtos exportados são o cobre, o ouro, estanho, o zinco, o minério de ferro e o petróleo. São minerais que eles têm um alto valor no mercado. O Peru, eu vi alguns jogos do Peru, mas não foi nem Copa do Mundo. Foi naqueles amistosos que eles fazem. E também vi na Copa Sul-Americana. Só que os jogos que eu vi, na época, o Brasil não estava em sua melhor fase. Então ele sempre empatava com o Peru. Lembro de um jogo que eu vi que ele empatou de 2-2 ou 1-1, não sei, algo assim. Daí naquela época o Brasil não estava em sua fase muito boa. Foi depois de 2006, inclusive. Que na verdade já não estava tão bom assim em 2006, né? Mas agradecer o Raleigh pela explicação da economia e da história. É sempre umas explicações. Tem que resumir um pouco, porque as histórias são sempre muito grandes, né, Raleigh? Mas então, ele resume muito bem. É um cara muito inteligente. Se for para explicar essas coisas, cada programa, se tivesse um, apenas que as seleções da Copa do Mundo acabam. Aí seriam muitas curiosidades. Então vamos lá. O Peru, que é uma seleção bem conhecida para cá, porque atua na Copa América também, mas nos últimos anos vem sendo uma pedra no sapato do Brasil. Até o que eu mais fiquei triste, acho que o que eu mais me lembro também é da última eliminação da Copa América Centenário que o Brasil perdeu, mas eu acho, foi meio levado, meio roubado o Peru, porque o gol foi de mão, sim, e o árbitro chegou a analisar o árbitro de vídeo e ainda disse que não pegou na mão. Pô, eu acho que ele teve uma sacanagem, sim, eu acho que dava de ver de longe, foi mais pra... a cabeçada do Zidane foi bem sacanagem, pô. É tipo o gol do Maradona, de mão. Só que o do Maradona não tinha essa tecnologia toda como tem hoje. Esse jogo foi em 2015. Foi para comemorar os 100 anos da Copa América. O Brasil, naquela ocasião, não merecia a vitória também. O Brasil estava bem mal, quando estava com o Dunga. Só depois. Foi bem ruim. Foi a pior fase do Brasil que eu já vi. Mas, graças a Deus, o Dunga saiu e entrou o Tite. Agora vai, né? O Hexa é logo ali. Pan-Americana? É Olimpíadas, né? Não, antes das Olimpíadas. Eu acho que é Olimpíadas. Acho que é Olimpíadas, né? Isso. Isso daí. O Ralha tava. Pan-Americanas é outro tipo? É outro, acontece sempre nas Olimpíadas. Ah, sim, o Ralha tava enganado então. Mas acontece, todo mundo Foi. Eu mesmo me lembro daquele jogo que o Neymar fez um golaço de falta
e não podia vir de outro jeito a não ser a vitória nos pênaltis e trazer a medalha de ouro. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil. Mas como nós estamos falando do Peru, vamos voltar aqui. Aquela partida eu acho que eu fiquei bem triste por causa que o Brasil foi eliminado por causa daquele jogo. E o Brasil também não merecia a vitória. Já, o Dunga estava prestes a sair também. Acho que todo mundo queria que o Dunga saísse. Ele é um péssimo treinador. Talvez para treinar um clube brasileiro de menor expressão seja bom, mas não uma seleção brasileira. Eles já erraram quando levaram o Dunga e não o Tite da primeira vez. Tá, mas vamos aqui pro Peru que já saímos um pouco do foco, cara. O Peru vai entrar tipo um daqueles francos atiradores, é o que mais tem nessa Copa do Mundo, vai ter muitos. Eu até acho que teve mais 3 seleções até agora que eu falei que eram candidatas ao título, que foi a Espanha, França e Portugal, né? Até a mesma Rússia, que é a sede, não vai entrar como uma das favoritas. Pode entrar, talvez, por causa que é a mandante vai ter bastante apoio da torcida, eles vão jogar mais motivados. Mas o Peru vai entrar só um daqueles que é para completar a tabela. Ele atualmente ele é do grupo C, é daquele grupo que a França está classificada e as outras 3 vagas estão para ser disputadas. O Peru, que tem como acho que um dos maiores ídolos da história de jogadores do Peru, é o Palacios com 128 jogos. E outro, atualmente, que é o jogador que mais, atualmente, que está jogando com a seleção do Peru, mas está prestes de se aposentar também, é o Guerreiro, com 86 jogos. Tem praticamente a metade dos jogos que tem o Palacios. E o Guerreiro também, que não, acho que não vai conseguir passar esse número tão alto do Palácios, porque já é um jogador de idade, já tem 34 anos, talvez jogue mais uns 2 ou 3 anos ainda, mas não vai ter essas 40 ou 50 partidas para o Guerreiro conseguir passar. O Guerreiro, que é um dos ídolos também do Peru, também é o artilheiro da seleção peruana, com 34 gols. Ele atualmente é o melhor jogador do Peru, mas infelizmente pegou uma suspensão de 6 meses, mas ele vai jogar a Copa do Mundo. Talvez ele vai chegar meio que fora de ritmo, mas vai se chegar na Copa do Mundo com um treinamento muito bom, vai se titular com certeza na seleção do Peru. O Peru fez sua primeira partida em 1927, onde perdeu por 4-0 para o Uruguai. Foi sua primeira partida internacional. Ele já tinha jogado, a seleção do Peru já tinha jogado nos jogos no Peru, mas nenhuma contra outros países. O seu melhor resultado foi numa vitória de 9-1 contra o Equador. E a sua pior derrota foi, acho que para nossa felicidade, para o Brasil. Perdeu por 9-1. Acho que aquele tempo o Brasil era bem maior que o Peru mesmo, tinha jogadores muito melhor que a seleção peruana. Então, acho que para nós é meio bom, né, saber que o Brasil fez a maior goleada da história do Peru. Agora, a Copa América, o Peru que só tem 2 Copas Américas, em 1939 e 1975. E Copa do Mundo já disputou 5 também, que é o número de Copas do Mundo que o Brasil tem como campeão. Desculpa aí, Peru, mas é Brasil. O Peru que disputou em 1930 sua primeira Copa do Mundo, depois de 40 anos voltou a disputar em 1970. Antes do Drácula? Foi antes de 1930. Antes do filme do Drácula, então. O Halle que conhece os filmes, viu bastante filmes, essas coisas. Ele que o gênero de filme dele preferido é o terror. Pra quem querer conhecer o Halle, pode conhecer, cara. É um cara incrível. Vão aprender bastante com ele também. Ele ficou 40 anos sem disputar a Copa do Mundo. O Peru, tá? Não o Halle. 1930. Depois voltou a disputar só em 1970. Depois ficou 8 anos, voltou a disputar em 1978. Depois 1982. Foi a única vez que 1982, para ser mais certo, assim, foi a única vez que o Peru disputou 2 Copas do Mundo seguidas. Foi em 1978 e 1982. E depois agora só voltou a disputar em 2018. Eu acho que não vai ser só o franco atirador, como eu já comentei, não vai ser um dos concorrentes ao título. A sua melhor Copa do Mundo, sua melhor classificação foi em 1970. Foi a melhor fase da seleção peruana, tinha alguns jogadores muito bons.
Então, o programa de hoje foi isso aí. Falei um pouco sobre as notícias catarinense, internacional e nacional. Um pouco mais sobre a Libertadores. É, a próxima seleção é a Dinamarca. A Dinamarca que tem alguns jogadores bons também. Tem o Eriksen. O que eu conheço mesmo é o Eriksen, mas porque me fugiu da cabeça. Mas a Dinamarca também vai entrar só para ser uma franca atiradora. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, curtir. Entra lá no YouTube, vai ter bastante programas. Tem alguém por último, Rani? Então, beleza. O programa de hoje foi um pouco diferente, mas vamos tentar arrumar o mais rápido possível para voltar com a nossa qualidade. O Rally hoje explicou sem a imagem, eu acho que foi meio estranho para vocês. Ficar olhando eu parado e o Rally falando. Mas espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi isso. Tchau.